E eu queria, nesta noite, pregar com base num texto que, para muita gente, esse texto é um texto sem nada para ser falado, um texto difícil, porque nós encontramos aqui diversos nomes. Eu queria falar sobre Romanos capítulo 16, versículos de 1 a 16. E o título da nossa mensagem é Igreja, lugar de vida, cuidado, amor e relacionamentos. Amém? Então vamos proceder à leitura do texto sagrado, quando a palavra do Senhor nos diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncreto, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros, com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te rogar nesta hora que o Senhor fale conosco através desta passagem, que seja noite de bênção, que esta noite seja a noite em que a tua palavra venha despertar em nós emoções santas, venha nos conduzir, ó Deus, a uma dimensão ainda mais profunda de devoção e de espiritualidade. Ó Pai, nos ajuda, porque queremos, ó Deus, viver para Ti e fazer a Tua santa vontade. Obrigado por tudo, nós te oramos assim e te agradecemos, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, como eu falei, a mensagem desta noite, ela tem o título Igreja, lugar de vida, cuidado, amor e relacionamentos. E quando eu preparava a mensagem, me veio à mente uma frase, um pensamento de um médico, que muitos pensam que ele também era psicólogo, ou até mesmo que ele fosse psiquiatra, mas ele não tinha nenhuma formação em nenhuma das duas áreas, ele era apenas médico. Mas ele deu uma grande contribuição, à igreja, principalmente nesse aspecto humano, do aconselhamento, da orientação. E a frase dele, com a qual eu começo a minha explanação, é a seguinte: há duas coisas que não podemos fazer sozinhos. A primeira é casar. A segunda é nos tornarmos cristãos. Paul Tournier. Então, são duas coisas que o crente não pode viver, né? A pessoa não pode viver, o ser humano não pode viver. Ou seja, casar-se sozinho, com ele mesmo, e também ele não pode viver a realidade cristã. A realidade cristã é uma realidade comunitária. E o texto que nós temos à nossa frente
É um texto por demais significativo. É um texto que mostra, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele, embora não tendo estado até então na igreja de Roma, ele conhecia muito a respeito dos irmãos daquela localidade. Ele tinha informações sobre cada um deles. Inclusive, ele também sempre tem uma palavra, vocês verificarão no texto com mais vagar, uma palavra sobre aqueles irmãos, alguma peculiaridade, alguma coisa que marcava a vida de cada um daqueles irmãos. Uma outra coisa que eu diria para vocês também é que o apóstolo Paulo, ele aqui nesse texto, ele tem um outro aspecto muito bonito e que quebra uma ideia equivocada, estigmatizada sobre o cristianismo e sobre a pessoa de Paulo. Paulo, ele faz referência a pelo menos 9 mulheres. Então, isso prova que ele valorizava o trabalho da mulher, a pessoa da mulher. Então, ele não era um machista, que muitas pessoas tentam dizer, né, a respeito dele. Ele não era assim. Nós vamos verificar também, na linguagem do apóstolo Paulo, uma linguagem profundamente terna, amorosa. O cuidado que ele tinha, que ele nutria no coração em relação aos irmãos da igreja. Paulo era profundamente preocupado com isso. A valorização também das comunidades locais, das igrejas locais. Nós precisamos de igrejas locais fortes, bem crescidas, desenvolvidas, porque é dali que homens e mulheres sairão para influenciar o mundo, para dar uma contribuição à sociedade. Então, isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo também nos mostra que é dentro da comunidade que nós nos alegramos com aqueles que vão alcançando bênçãos, vitórias e até mesmo crescimento espiritual, mas também é no seio da comunidade da fé que nós também choramos com aqueles que sofrem, com aqueles que padecem. E aí isso nos traz à mente Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse texto é um texto maravilhoso que mostra a importância e o valor da igreja, da comunidade, do evangelho. Isso é extraordinário. E quando nós olhamos para o texto, especificamente no verso de número 1, nós lemos assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Nos versículos 1 e 2, irmãos, nós verificamos que o apóstolo Paulo, ele realça a ligação espiritual que havia com essa irmã, Febe. O apóstolo Paulo vai nos mostrar coisas muito significativas para a nossa espiritualidade. O cuidado com essa irmã que possivelmente seria, como foi de fato, a portadora da carta que nós temos em mão. Então, ela levou essa carta à igreja em Roma. E isso é maravilhoso observar, que era uma mulher que se dedicava ao Senhor, que tinha o aval do apóstolo Paulo e também o aval da igreja. E que o apóstolo Paulo, ele sabendo que ela estaria em missão, ele pede para que os irmãos cuidem dela, a protejam, porque ela precisaria de receber toda essa acolhida. Isso era muito importante. E também é importante dizer, irmãos, que ela tinha uma missão da igreja, uma mulher, o que prova que a mulher tinha sua relevância, que a mulher tinha o seu papel. A mulher era honrada e considerada no cristianismo primitivo. Nós vamos ver também uma outra coisa muito interessante, que essa mulher era uma mulher de posses. E com os seus recursos, ela ajudava, inclusive, ao apóstolo Paulo. Ela era protetora de muitos. Era uma mulher generosa. Meus irmãos, e se nós desejamos um dia ter recursos abundantes, nós precisamos ter essa mesma visão que havia em Febe, né? Uma postura de ajudar as pessoas que estão à nossa volta e que precisam, e também abençoar a obra do Senhor, e aqui no caso, o apóstolo Paulo, é que o texto nos diz. E isso prova mais uma coisa, que o apóstolo Paulo, ele não se esquecia de nada,
por menor que fosse, de alguma coisa que alguém tivesse feito para com ele. E isso nos mostra uma espiritualidade crescida, uma espiritualidade de alguém que não se focava tanto nos defeitos dos outros, mas que mantinha uma postura de contemplar primeiramente as qualidades e enaltecer essas qualidades. E isso, meus irmãos, não é autoajuda, isso é, na verdade, um papel de todo líder crescido. É saber reconhecer o valor dos irmãos, estimulá-los para que eles continuem a trabalhar na obra, vendo que o próprio líder é capaz de reconhecer a sua entrega e a sua dedicação. Depois o texto vai nos dizer assim no verso 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Algumas coisas importantes no verso de número 3. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele chama Priscila e Áquila de meus cooperadores. O apóstolo Paulo não via a obra como uma obra sua. Ele não era capaz de dizer que ele era a pessoa mais importante, mais significativa. Ele não tinha uma visão de que a obra era a obra de um homem só. Para o apóstolo Paulo, esses irmãos eram cooperadores. Eram pessoas que trabalhavam conjuntamente com ele na obra do Senhor. Aqui a expressão é uma expressão muito conhecida, sinergia. Então, ele reconhece que Priscila e Áquila são cooperadores, são pessoas importantes na obra de Deus. E, além disso, eu também teria que destacar para os irmãos algo curioso. O nome da mulher vem antes do nome do homem, Priscila e Áquila. E algumas suposições surgem, algumas conjecturas. Alguns pensam que, na verdade, Priscila era alguém que havia se convertido primeiro do que Áquila. Outros pensam que Priscila era mais conhecida e mais devotada ao trabalho do Senhor, e por conta disso ela é mencionada primeiramente. Mas se nós formos pensar de maneira ampla, nós poderíamos dizer que Paulo dá mais uma prova que ele não era alguém machista, porque primeiramente ele cita o nome da mulher, o que não era comum, o que não era habitual. Então é importante que falemos isso. Depois, no versículo 4, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Não sabemos exatamente quando foi que isso aconteceu, possivelmente em Atos capítulo 19, versículos 23 a 41, mas não sabemos de verdade como se deu. Mas o que nós sabemos é que Paulo, ele mais uma vez, ele reconhece, ele traz à memória momentos vividos com irmãos, ele não é capaz de esquecer, muito pelo contrário, ele lembra, e lembra com muito carinho, com muito amor, com imensa gratidão, aquilo que os irmãos fizeram por ele. A entrega, o risco até mesmo de perder a própria vida. E quando nós chegamos no versículo de número 5, o texto nos diz, saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Mais uma coisa importante se dizer, que eles cediam a casa para que as reuniões acontecessem ali. Que coisa linda! Pessoas abnegadas, pessoas que eram hospitaleiras, que recebiam os irmãos em casa num período em que a igreja não possuía templos. Que maravilha! E mais o texto nos diz, saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. E aqui nós vemos um aspecto muito interessante também. Veja que o apóstolo Paulo, mais uma vez, lembra de alguém daquela igreja e ele faz menção a um aspecto particular desse personagem. Ele fala de maneira muito bonita e clara que esse homem, chamado Epêneto, ele era primícias da Ásia para Cristo. O apóstolo Paulo sabia a importância disso ter acontecido. Ele era o primeiro a se converter naquela região. E nós sabemos que quando um se converte, na sequência outros vêm também, e vem outro, e mais outro, e mais outro, e as pessoas vão chegando a partir da primeira pessoa que se converte. É assim também nas famílias, é assim também naquela convivência bonita que nós temos quando jovens na rua, no bairro, com os nossos amigos, com os nossos queridos. Mas o apóstolo Paulo, quando diz isso, ele nos dá uma prova muito importante
que nós não podemos esquecer jamais dos pioneiros. Não podemos esquecer jamais daqueles que, primeiramente, contaram para nós a beleza, a riqueza do Evangelho. Aqueles que anunciaram a palavra ao meu coração e ao seu coração também. Para o apóstolo Paulo, isso era digno de referência. Ele não poderia esquecer. E quando ele o faz, ele também nos leva, em pleno século XXI, a ter carinho, lembrança a respeito pelos pioneiros da fé, por aqueles que estiveram antes de nós. Podem ser hoje pessoas mais idosas, podem já estar cansados da labuta, mas foram pessoas extremamente importantes e que ainda hoje, com seu conhecimento, com a sua experiência de vida, eles nos trazem lições indeléveis. E nós precisamos reconhecer isso. Na espiritualidade do apóstolo Paulo, há lugar para isso. E o que é mais interessante é que o nome de Epêneto significa digno de louvor. E isso é maravilhoso. Alguém que o próprio nome já tem esse significado. E alguém, como nas próprias palavras do apóstolo Paulo, ele é primícia. Ele foi o primeiro naquela região a ter um encontro real com Cristo. E isso nós precisamos. E repare mais um detalhe importante, meus irmãos, a maneira terna como o apóstolo Paulo trata a seus irmãos. Paulo chama de meu querido, meu estimado. É a linguagem afetuosa do apóstolo Paulo e assim deve ser a linguagem entre nós, na comunidade local, nas nossas relações, dentro da igreja. Os nossos irmãos são queridos. Podemos ter algumas diferenças às vezes, podemos não nos entender tão bem assim, podemos ter alguma mágoa porque essas coisas acontecem quando as relações são antigas, mas nós precisamos reconhecer quem é o outro. Nós precisamos chamar de querido, apesar das divergências. É como também na própria família. Os nossos filhos não podem deixar de ser queridos. A minha mulher não pode deixar de ser querida. O marido também não pode deixar de ser querido, mesmo quando acontecem problemas, celeumas nos lares. Nós precisamos desenvolver essa linguagem terna, afetuosa e respeitosa, porque é o tipo de linguagem que aproxima, que agrega, que nos traz para perto, de gente crescida espiritualmente, de gente que é capaz de conversar sobre assuntos difíceis, de forma respeitosa, de forma amorosa, preservando o outro, amando o outro e não querendo que o outro se aparte. Isso me faz lembrar, obviamente, daquela parábola antiga, né, dos porcos espinhos. Nós precisamos preservar a nossa vida. Foi assim, numa época muito primitiva, segundo essa parábola dos porcos espinhos, em que todos viviam conjuntamente. Era a maneira de sobreviver ao frio. E eles começaram, naquele afã de se proteger e de se aquecer, a se machucar um ao outro com os espinhos. E aí se apartaram e quase foram dizimados. Mas o tempo passou e eles perceberam que precisavam uns dos outros. E aí eles foram se reaproximando, mas agora com muito mais sabedoria, delicadeza, com muito cuidado para que ninguém se machucasse, porque todos tinham um inimigo em comum, que era justamente o frio. E eles precisavam preservar a vida, a sua própria vida, e assim preservando também a vida do outro. E a igreja é esse lugar onde nós precisamos, com muito cuidado, nos achegar respeitosamente, observando os limites, para não nos machucarmos mutuamente, valorizando o outro, sabendo que o outro é importante para a nossa própria vida, para a preservação da nossa existência. É esse sentimento que precisa haver em nós, a percepção. O outro é muito importante, é nosso irmão e é instrumento da parte de Deus para que vençamos um período tão gélido da existência humana. E quando nós prosseguimos ainda, olhando para esse texto, e nós chegamos mais à frente, olhando ainda para Epêneto, né? Quando a gente pensa na linguagem do apóstolo Paulo, quando a gente pensa na importância no valor dele, como primícia, como primeiro a se converter, eu não posso deixar de mencionar um homem chamado José Joaquim.
Ele era um diácono, um homem sapateiro, um homem simples, de uma profissão singela, mas um homem que teve um encontro com Cristo, um encontro profundo com Cristo. E durante o tempo em que ele viveu, todos os cultos, terça, quinta, domingo, sábado, quando havia, aquele homem ia à igreja para servir a Deus, colocava o seu terno simples e humilde, mas ele ia a todos os cultos na sua igreja para servir com muita alegria. O seu testemunho, a sua transformação foi tão marcante que toda a sua família praticamente abraçou o evangelho. Alguns são diáconos, outros pastores, pessoas que servem ao Senhor. E tudo começou a partir de um homem simples chamado José Joaquim, um homem que falava pouco, um homem que não tinha um grande vocabulário, mas que com o seu exemplo ele arrebanhou a sua própria família para Cristo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Era um homem que não deixava de congregar por qualquer motivo, não. Ele estava sempre presente, servindo ao Senhor e servindo também aos irmãos daquela igreja. Depois eu vejo no versículo 6, quando Paulo nos diz assim: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. A expressão aqui, muito trabalhou, trabalhou copiosamente. Foi uma mulher devotada, uma mulher que se entregou, uma mulher que se doou à obra do Senhor. E veja, meus irmãos, mulheres assim, nós temos na nossa igreja, e nós temos em diversas igrejas por aí. Mulheres que sabem dedicar a vida à sua família, mas que também dedicam a vida à fé, a servir a Jesus Cristo e a servir ao próximo. Na igreja de Roma, nós vemos algo muito interessante. Nós vemos a diversidade, unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Havia judeus e gentios. E isso nós podemos perceber pelos nomes das pessoas. Nós vemos, por exemplo, 5 nomes eram nomes de escravos. Por exemplo, Ampliato, Urbano, Hermes, Filólogo, Júlia. Que coisa interessante, uma igreja que era composta por pessoas que eram escravas e outras livres, por judeus e por gentios. Possivelmente pessoas cultas e pessoas indoutas. Uma igreja deve ser assim, deve ter essa pluralidade de características, de histórico curricular, pessoas das mais variadas formações, pessoas que puderam estudar e outras não, pessoas que são da própria cidade, pessoas que vêm de fora. A igreja deve ser esse lugar onde as pessoas são acolhidas, são amadas, são recebidas com muito amor. E aí, meus queridos irmãos, eu fico pensando aqui que o apóstolo Paulo, ele não deixou de ver que essa mulher era uma mulher que trabalhou muito, que ela tinha um destaque naquela igreja por sua dedicação aos irmãos. E isso é importante que nós falemos. Quando eu penso justamente numa comunidade com tamanha diversidade, eu fico pensando que aquele que, de repente, nasceu num lar mais abastado, ele aprende a ser mais simples com o outro. E também aquele que talvez tenha tido mais carências na sua formação, digo eu, carências financeiras, nasceu num lar mais humilde, essa pessoa também aprende com aquele que pode estudar um pouco mais, a também acreditar que a vida pode mudar, que a vida pode sorrir e que as coisas podem ser melhores. Então ele desenvolve, pela fé que tem em Cristo, um desejo de crescer, de avançar na vida. E quantos exemplos nós temos assim. Morava perto de mim a dona Araci, uma mulher, naquele período, anos 80, eu ainda adolescente, aquela mulher cuidava de vários filhos, ela tinha vários filhos e fornecia quentinhas, e os garotos iam entregar. E aqueles meninos eram da Igreja Batista, e eles conseguiram, naquela convivência na igreja, pegar o gosto pelo estudo, possivelmente pegaram livros emprestados, viram que os irmãos estavam crescendo e eram estimulados pelos amigos que tinham pais que podiam oferecer uma vida um pouco melhor a também estudar. E assim cresceram juntos. E aqueles 4 filhos, eles têm hoje posições muito significativas na sociedade.
crianças que cresceram ouvindo o Evangelho e que o Evangelho foi a força motriz para que eles pudessem crescer e se desenvolver e ter uma vida muito boa, inclusive abençoando a mãe quando a mãe se tornou mais idosa. Eles, com condição, abriram um restaurante para que a mãe agora tivesse uma condição melhor de trabalho e vida. Irmãos, o Evangelho tem um poder enorme de transformação. Por isso que eu creio no Evangelho. Para mim, o Evangelho ele é suficiente, e ele é bússola, ele é, na verdade, orientação para todos que ficam, às vezes, brigando por questões menores. O Evangelho, ele de fato aponta o caminho, ele encoraja o homem para o homem se desenvolver e crescer na construção de um país melhor, de uma família melhor. E quando chega no versículo de número 7, irmãos, eu vou ter que correr um pouquinho, vou ter que tentar resumir o que eu preparei para agora. Mas quando chegamos no versículo 7, saudai Andrônico e Júnior, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. O versículo 7 tem muitas coisas importantes aqui. A primeira delas, nós vemos aqui pessoas que Paulo chama de meus parentes. Obviamente, são pessoas do povo de Israel, não seriam da família dele. Depois ele fala que são companheiros de prisão. Olha que coisa. E diz mais ainda que eles eram notáveis entre os apóstolos. E aí você pode me perguntar, mas pastor, como notáveis entre os apóstolos? Eles eram considerados pelos apóstolos? É isso que o texto quer dizer? Uma possibilidade. Mas uma outra possibilidade que eu acho a mais correta é que eles faziam parte de um grupo maior de apóstolos, mas que não eram os apóstolos de Cristo, eram chamados apóstolos da igreja, eram pessoas que estavam a serviço do Senhor, cumprindo missões específicas. Era um grupo maior, mas não faziam parte dos 12. E esses dois, eles eram reconhecidos. E Paulo, mais uma vez, ele destaca, estavam em Cristo antes de mim. Para Paulo, isso era muito importante, digno de nota, e nós precisamos ainda hoje olhar assim para os nossos irmãos queridos, irmãos amados que nós temos na igreja. Que coisa maravilhosa. Quando nós chegamos no versículo de número 8, saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Amplíato significa aumentado, alguém ampliado. E era justamente como Paulo via Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Paulo usa mais uma vez uma linguagem muito terna, cara, de valorização do outro. E como nós precisamos disso em nossos dias. Valorização e que isso seja verbalizado. Nós precisamos verbalizar esse apreço, esse carinho pelos nossos queridos irmãos e parentes. Meu dileto amigo no Senhor. E aí eu fico pensando, tem pessoas que dizem não conseguir tecer amizades com irmãos em Cristo. Só conseguem fazer amizades com pessoas de fora da igreja. Eu digo para você que é muito importante que tenhamos amizade com pessoas de fora da igreja, sim. Eu tenho bons amigos da minha época de juventude, até hoje. Mas eu digo para você uma coisa. Claro que sim, porque senão como eles serão ou seriam evangelizados? Como aceitariam a mensagem de Cristo? Como receberiam testemunho se não fosse por conta da nossa amizade? Mas em contrapartida, meus irmãos, eu ainda sou daqueles que têm uma crença de que não existe um lugar melhor para se construir laços sólidos de amizade, como na igreja. A igreja é um lugar propício para, de forma respeitosa, nós fazermos e construirmos amizades muito importantes para a vida toda. Isso é maravilhoso que nós falemos. A igreja é esse local. E eu escrevi uma frase há um tempo atrás que dizia o seguinte: em dias de amizades líquidas, que se rompem facilmente, eu acredito em relações ou relacionamentos sólidos e permanentes. Vou repetir o meu pensamento. Em dias de amizades líquidas, que se rompem facilmente, eu acredito em relacionamentos sólidos e permanentes. Meu irmão, eu creio em amizade amizade que perduram. E no versículo 9, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, também meu amado Estaques. Mais uma vez,
Paulo, ele reconhece a importância, o valor de Urbano e o chama de cooperador. A obra de Deus é feita por muitas pessoas e louvado seja Deus por isso. Cada um dando a sua contribuição com o seu dom, com a sua virtude, com a sua habilidade. E mais uma vez ele fala, meu amado Estaques, que coisa linda, que coisa especial é o que nós vemos na palavra de Deus nesta noite. Que coisa boa, a necessidade de companheiros de jornada em quem podemos confiar, que nos ajudam na tarefa, no desenvolvimento da igreja e no nosso desenvolvimento pessoal. Como é importante. Nós aprendemos lições riquíssimas com pessoas que estão no seio da igreja, convivendo conosco. Ah, meu irmão, é muito bom e eu prezo muito isso. No versículo 10, saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai-os da casa de Aristóbulo. Primeira coisa no versículo 10, Apeles, aprovado em Cristo. Para ser aprovado, primeiramente precisa ser provado, precisa ser testado. Paulo, quando diz que ele era aprovado, é porque Paulo conhecia a vida de Apeles. Paulo conhecia quem era este homem, sua importância, o seu valor cristão, e que ele não foi aprovado porque ele era o cara, mas ele foi aprovado porque Cristo trabalhou em sua vida e ele correspondeu. Aí já há uma sinergia. Eu friso sempre isso. A salvação é um ato de Deus, mas depois é Deus agindo e a gente correspondendo também. E ele é aprovado em Cristo, segundo o olhar do apóstolo Paulo. Era alguém constante, era alguém que possivelmente servia a Deus e não via as dificuldades que se apresentavam. Que coisa linda desenvolver uma relação encorajadora com pessoas assim. Aristóbulo, possivelmente a grande gama de estudiosos, todos eles entendem que ele era neto de Herodes o Grande. Então veja que o evangelho também estava chegando em posições mais elevadas da sociedade. Ah, meus irmãos, e como nós precisamos pregar para as pessoas mais humildes, mais simples das comunidades, mas nós também precisamos comunicar o evangelho naquelas camadas em que a penetração do evangelho é mais difícil. Versículo 11, saudai meu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele reconhece o valor das pessoas estarem em Cristo. Eu pergunto a você, você sente vontade de ver os seus queridos em Cristo? Você tem pregado o evangelho para eles? Você tem visto a importância e comunicado aos seus colegas de trabalho, da sua própria comunidade, do seu próprio bairro, o amor de Cristo por eles, o amor de Cristo que você um dia contemplou e foi abençoado com este amor? E aí, meus irmãos, depois nós lemos, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside. Eu conheci uma mulher, só que a gente a chamava de Perside. Aqui é Pérside. E o Paulo diz que essa mulher também trabalhou muito no Senhor. São 3 mulheres que muito trabalharam no Senhor. Irmãos, nós precisamos das mulheres na obra do Senhor, precisamos reconhecer o valor, precisamos trabalhar com as mulheres. E nós, maridos, nós homens, precisamos de mais delicadeza, de mais compreensão. Claro que eu não estou dizendo que as mulheres não devam ter também conosco, para conosco, o mesmo comportamento, mas nós precisamos entender a mulher e amar nossas mulheres com muito carinho, com muito amor. Elas são dádivas da parte do Senhor e na igreja não pode ser diferente. Devemos olhá-las com todo afeto, com todo respeito, com toda consideração. E aí o texto diz assim para nós ainda, veja comigo, saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. E aí eu não posso me esquecer jamais de uma senhora que eu já falei em algumas pregações sobre ela, Dona Jaci. Dona Jaci é uma senhora professora, com uma filha com necessidades especiais, com mais 2 filhos, uma mulher que se dedicava, se devotava à igreja demais, uma mulher que era responsável pelo retiro de carnaval, e ela era sempre tão cuidadosa que ela olhava, conferia a lista para ver se todos os jovens estavam na lista.
quando ela observava que algum jovem não compunha a lista, ela ia até o jovem e perguntava: o que está acontecendo? Por que você não vai ao retiro? O que ocorreu? É algum problema? É algum problema financeiro? E uma das ocasiões aconteceu com meu primo, que era recém-convertido, e ela foi perguntar a ele: Beto, você está sem recursos para ir ao retiro? É isso? Porque eu não vi o seu nome na lista. E o Beto virou-se para a irmã Jaci e falou: irmã Jaci, eu não vou, não é por isso, é porque a minha alimentação precisa ser toda ela feita individualmente. Eu estou doente, eu estou tomando uma dieta muito rigorosa, isso vai dar muito trabalho, porque no retiro se faz comida para 200 pessoas. Como? Eu não posso ir, eu vou dar trabalho aos irmãos. E ela falou: Beto, se é por isso, você vai. Você vai porque eu vou colocar o seu nome aqui e eu mesma me comprometo a fazer sua refeição, o seu lanche e cuidar de todas as coisas. Uma mulher que trabalhava, uma mulher com 3 filhos, uma mulher dedicada à obra do Senhor e uma mulher que cuidava dos 3 filhos sozinha. Meus irmãos, Paulo não deixava que essas coisas escapassem à sua percepção. E quando eu vejo isso, eu vejo que Deus também não deixa passar. Deus está vendo tudo aquilo que você faz, a sua dedicação, o seu amor, assim como também Dona Jaci fazia. E aí, irmãos, o texto vai dizer assim para nós. Eu estou tentando finalizar agora para não me prolongar demais. E ele fala, vou ler mais uma vez o verso 13, irmãos. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. A nossa gratidão a pessoas como Dona Jaci, que exemplificam essas mulheres extraordinárias que nós temos na Betel e que nós temos também em outras comunidades cristãs. Rufo é filho de Simão Sirineu, citado em Marcos 15, 21. Aquele que carregou a cruz de Jesus até o Gólgota. Que coisa linda é saber que agora o Rufo está contado entre os servos do Senhor, entre os eleitos do Senhor. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. O reconhecimento que em Cristo somos santos, como Paulo expressa aqui, é algo maravilhoso. Não somos santos porque nós somos perfeitos, nós somos santos porque fomos, de fato, separados por Cristo para servi-lo e para servir também a este mundo. E aí, para finalizar o versículo 16, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Justino Marte escreveu que, acabadas as orações, nos saudávamos uns aos outros com um beijo. Tertuliano chamava o beijo da paz. Chamava esse ósculo de beijo da paz. A confirmação dessa saudação verbal através de um gesto visível e palpável. Esse carinho, esse afeto, que no momento estamos impossibilitados por conta, vocês sabem, da pandemia. Mas como é bom abraçar um irmão, abraçar uma irmã de forma respeitosa, expressando o carinho que nós nutrimos no nosso coração de maneira a externalizar esse afeto. E se Deus não deu ainda a você essa possibilidade, esse jeito de ser mais afetuoso, peça isso a Deus, porque é abençoador poder ser carinhoso, gentil com o outro. E para finalizar, a possibilidade que temos em Cristo, respeitosamente, de nos tratarmos com consideração, afeto e respeito, mesmo entre pessoas de sexo diferente. Isso é maravilhoso. E na igreja nós podemos viver essa realidade. A nossa irmã em Cristo, ela, acima de tudo, é nossa irmã. O nosso irmão em Cristo, acima de tudo, ele é o nosso irmão. Nós o tratamos com carinho, com afeto, mas com respeito acima de tudo.